Legendado por Jane Coyle, o dinheiro provavelmente é a energia mais mal interpretada que existe. Passamos a vida correndo atrás dele, nos angustiando, perdendo o sono, até mesmo sacrificando a saúde para consegui-lo. E o curioso é isso: quanto mais você precisa dele, quanto mais desesperadamente você o persegue, mais rápido ele parece escapar. Para a maioria das pessoas, pensar em dinheiro não traz calma. Traz um nó imediato no estômago, uma pressão no peito, a imagem das contas se acumulando. Esse medo silencioso, mas constante, de não conseguir chegar ao fim do mês. E pior ainda, aquela sensação exaustiva de que, faça o que fizer, nunca é o bastante. Porque foi assim que nos ensinaram, nos programaram para nos relacionarmos com o dinheiro pela lógica da luta, da urgência. Ou a partir da ideia de que é preciso sair por aí e lutar por ele, como se fosse um recurso escasso, e todos estivéssemos em uma guerra invisível, competindo para sobreviver. Mas hoje, vamos quebrar essa ilusão. Vamos olhar para isso de outro ângulo, um muito mais antigo e muito mais desconfortável para a sua mente lógica. A sabedoria do Tao e o conceito japonês de Nagari, a arte de fluir, propõem algo radical. O dinheiro não é papel nem números em uma tela. É energia em movimento. É fluxo, igual a um rio. E se agora mesmo você está sofrendo por causa de dinheiro, se sente que por mais que se esforce, ele não chega, me escute bem. Não é porque você é preguiçoso, não é porque você não é capaz. É porque você está tentando segurar a água, fechando os punhos. E quando você aperta os punhos, a água escapa. Sempre. Para entender isso de verdade, você tem que olhar para a natureza. O taoísmo não é teoria, é observação. É ver como as coisas funcionam sem interferir e se alinhar com isso. Imagine um caçador faminto entrando desesperado na floresta. Ele faz barulho, pisa forte, respira ofegante. Sua energia é puro caos. Puro medo. O que você acha que os animais fazem? Eles desaparecem. Não porque sejam mais rápidos, mas porque sentem esse desespero. Essa energia repele. E agora seja honesto com você mesmo. Isso não é equidade. Não é assim que a maioria se relaciona com o dinheiro? Você vai para uma entrevista pensando, se não me contratarem, estou perdido. Você tenta vender algo pensando, preciso que compre ou não chego ao fim do mês. Isso não é intenção, isso é pressão. E dá para sentir a pressão. A asfixia afasta. E é aí que muitas versões modernas da lei da atração falham. Eles dizem para você desejar mais, visualizar mais, querer com mais força, como se o problema fosse que você não está obcecado o suficiente. Mas o Tao deixa isso claro, você não recebe o que quer, você recebe o que você é. Se por dentro há medo, carência, sensação de não tenho, a realidade simplesmente confirma isso para você. É um espelho, nada mais. Por isso, a verdadeira mudança não está em buscar mais, mas sim em se transformar. Deixar de ser o caçador e se transformar no jardim. O jardineiro não corre atrás das borboletas, não as persegue como um louco. Ele fica, prepara a terra, cuida do ambiente, faz tudo florescer. E então, sem esforço, as borboletas vêm sozinhas. Isso é atrair. E olha, parar de correr atrás do dinheiro não significa se tornar passivo ou parar de trabalhar. Significa algo muito mais profundo, mudar a partir de onde você age. Passar do medo para a criação, da urgência para o valor, do eu preciso para o eu ofereço. Agora, a pergunta incômoda é, por que sentimos tanto medo? De onde vem essa urgência quase desesperada de caçar? Porque para mudar sua realidade econômica, você tem que descer a um lugar que quase ninguém quer visitar. O porão da sua mente. Lá onde vive sua criança interior, aquela que aprendeu o que significava o dinheiro quando nem sequer entendia o mundo. E sejamos sinceros, a maioria de nós não herdou riqueza, nem estabilidade, nem abundância. O que você herdou não foi riqueza, foi peso. Você herdou medo, herdou tensão. Volte um segundo para a sua infância e sente-se mentalmente à mesa da sua casa. ¿Qué escuchabas sobre el dinero? Certamente discussões,
tons altos, estresse no final do mês, frases que se repetem como um eco. Dinheiro não nasce em árvore, tem que se matar de trabalhar. Os ricos são egoístas, nós não temos muito, mas somos honestos. E enquanto tudo isso acontecia, você absorvia, sem filtros. Nessa fase em que tudo fica gravado a ferro e fogo, sua mente fez uma conexão perigosa. Dinheiro igual a problema, a discussões, dinheiro igual a ausência, dinheiro igual a estresse e, em alguns casos, dinheiro igual a ser uma má pessoa. Agora entenda isso. Porque aqui está o ponto-chave. Se no fundo de você existe a crença de que o dinheiro é algo negativo, sua própria mente vai bloqueá-lo. Não é má sorte, não é coincidência, é autoproteção. Seu inconsciente acredita que está cuidando de você, que está evitando que você sinta dor. Então, toda vez que surge uma oportunidade, você a sabota, às vezes de forma sutil, outras vezes de maneira descarada. Entra dinheiro para você e de repente aparece um gasto absurdo, algo quebra, você fica doente ou simplesmente sente aquele impulso irracional de gastar rápido, como se o dinheiro queimasse nas suas mãos. E você volta para o mesmo ponto de sempre, para o que é conhecido, para a escassez, que dói, sim, mas pelo menos é algo familiar para você. Você não pode construir abundância se uma parte de você a rejeita. Por isso, curar sua relação com o dinheiro não é uma questão financeira, é um ato de rebeldia interna. É se atrever a quebrar um padrão que vem de gerações. É olhar, mesmo que seja em sua mente, para seus pais, seus avós, todos aqueles que viveram na carência. E dizer a eles algo que custa mais do que parece. Honro o que vocês viveram, sei que não foi fácil, mas eu não vou repetir isso. Meu bem-estar não é uma traição, meu sucesso não tira nada de vocês. Pelo contrário, os honra. Hoje eu escolho viver diferente. Esse momento muda tudo, porque você para de carregar uma história que não te pertence. Em Japão, há uma ideia muito poderosa, Nagari, o fluxo, o movimento constante. Para eles, a riqueza funciona como a água de um rio, e há uma história que explica isso melhor do que qualquer teoria. 2 comerciantes viviam na mesma vila. O primeiro era obcecado por acumular, queria mais, sempre mais, então fez algo inteligente, ou pelo menos achava, construiu uma represa para reter toda a água do rio. Isto é meu, Wes dizia. No começo parecia um gênio, sua reserva crescia, ele tinha mais do que qualquer um. Mas o tempo fez o seu trabalho, a água parou de se mover, ficou turva, pesada, doente, e o que parecia abundância acabou apodrecendo. Por querer reter tudo, ele perdeu tudo. O segundo comerciante jogava em outro nível, não bloqueou o rio, ele o compreendeu, criou canais, deixou que a água alimentasse suas terras e depois a devolveu. Ele permitiu que seguisse seu curso até mesmo para outros. O resultado? Sua terra estava sempre viva, sempre fértil, sempre abundante, porque a água que flui se renova. E o dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Quando você se agarra a ele com medo, quando não o movimenta, quando evita investir em si mesmo, compartilhar ou fazê-lo circular, você está criando sua própria represa, e o que não flui, estagna. Não é por acaso que em inglês o dinheiro se chama currency, que significa corrente, movimento. Se você quer que a abundância passe pela sua vida, não pode se comportar como um cofre, tem que se tornar um canal. Aprender a dar sem medo, a gastar sem culpa, a movimentar o dinheiro com intenção, não com pânico. Quando você paga uma conta, normalmente sente que estão tirando algo de você, como se estivesse perdendo. Mude isso. Da próxima vez, faça algo diferente. Agradeço por poder pagar isso, esse dinheiro está cumprindo seu propósito, sustentando outras pessoas e vai voltar para mim. Essa pequena mudança não é ingênua, é poderosa. Porque no momento em que você para de liberar o dinheiro por medo e começa a movimentá-lo com confiança, tudo muda. O fluxo se ativa. O universo, chame como quiser, começa a te ver de forma diferente.
Você já não é alguém que bloqueia, você é alguém por onde a energia pode passar sem resistência, e o que flui, retorna. Agora, existe outro princípio fundamental dentro do Tao que quase ninguém entende: o valor do vazio. Uma xícara é útil não pelo que contém, mas pelo espaço vazio que oferece. Se está cheia de água velha, não adianta querer. Você não pode colocar nada novo. Com a sua vida acontece exatamente a mesma coisa. Se você quer que novas oportunidades entrem, mais dinheiro, novas experiências, primeiro você precisa abrir espaço. Olhe ao seu redor, sua casa, seu armário, suas coisas. Isso você não usa há anos. Quantas coisas você guarda por via das dúvidas? Esse, por via das dúvidas, não é prudência, é medo disfarçado. É a sua mente dizendo: não confio que amanhã haverá o suficiente. E essa mensagem você está enviando constantemente. A bagunça não é só física, é energia bloqueada. Se você quer que algo novo chegue, comece pelo básico. Solte, jogue fora o que está quebrado, doe o que você não usa. De verdade esperava algo melhor. Porque é isso que você está fazendo, criando um espaço. E a vida odeia o vazio, sempre o preenche. Mas cuidado, isso não é só por fora, também é por dentro. Se sua mente está cheia de críticas contra pessoas com dinheiro, se te incomoda ver outros prosperarem, se você pensa, com certeza fez algo errado, sua xícara está cheia, cheia de rejeição, e você não pode atrair aquilo que no fundo despreza. Então mude o foco, comece a enxergar o sucesso dos outros de outra maneira. Em vez de criticar, aprenda. Em vez de invejar, reconheça. Celebre quando alguém se dá bem, mesmo que no começo seja difícil para você. Porque ao fazer isso, você está se alinhando com essa mesma frequência, deixa de ver isso como algo distante e começa a normalizar isso no seu mundo. Agora quero que faça algo comigo. Se puder, feche os olhos por um momento, solte os ombros, relaxe o rosto. Essa tensão que você nem sabia que estava aí. Respire fundo, devagar, sem pressa. E ao expirar, deixe sair todo esse peso que você carrega com o dinheiro, esse estresse constante, esse medo silencioso do futuro. Deixe isso ir embora, mesmo que seja por alguns segundos. Agora imagine isso. Você está de pé diante de um rio enorme, mas não é água normal. É dourada, brilhante, viva, é abundância em estado puro e não para, não acaba, não depende de ninguém, simplesmente flui. Até hoje você estava ali, tentando agarrá-la, com as mãos fechadas, tenso, com medo. Ah, e claro, não funcionava, mas hoje você faz algo diferente, dá um passo e entra, sente essa energia percorrendo o seu corpo, quente, leve, como se te limpasse por dentro. E em vez de tentar controlá-la, você abre as mãos, deixa ela passar, para de resistir, e nesse momento algo muda, o medo começa a ir embora, a pressão diminui, seu corpo entende que não precisa lutar o tempo todo. Repita isso em silêncio, mas com certeza, eu posso receber, o dinheiro não é inimigo, é energia, eu não preciso persegui-lo, eu posso permitir, eu confio, há o suficiente o que eu preciso. Chega, e pela primeira vez em muito tempo, você sente alívio, porque entende algo que antes te escapava. Você não veio caçar a sua vida, você veio vivê-la, e quando para de lutar contra o fluxo, você começa finalmente a vivê-la. Fique com essa sensação, guarde-a no peito, como se fosse um refúgio ao qual você pode voltar quando tudo lá fora ficar caótico e quando estiver pronto. Com um leve sorriso daqueles que não são forçados, abra os olhos devagar. Porque aqui está a verdade que quase ninguém quer aceitar. Não há truques, não há fórmulas mágicas. E não é porque o sistema está contra você. É porque isso exige algo mais incômodo: mudar. Você pare de correr. Sério, essa urgência constante não está te aproximando, está te desgastando. Pare de agir assim. A partir do não tenho, do me falta, do tomara. Isso não atrai, isso afasta. Mude o jogo, pare de perseguir e comece a construir. E é aqui que a maioria se perde. Porque soa bonito, mas ninguém te explica como se faz de verdade.
Ou construir o seu jardim não é meditar 5 minutos e pronto, é se tornar alguém valioso no mundo real. Pergunte-se isso sem enfeites: que problema você está resolvendo? A quem você está ajudando? De verdade, o seu trabalho melhora a vida de alguém? Ou só cumpre o mínimo, porque o dinheiro não responde às suas necessidades, responde ao valor que você gera? E sim, isso pode doer um pouco, mas também é libertador, porque significa que você tem o controle. Comece pelo básico, mas faça bem feito, melhore uma habilidade, só uma, mas leve-a a um nível onde as pessoas digam: ok, isso sim é diferente. Aprenda a se comunicar, aprenda a vender, sem se sentir mal por isso, aprenda a ouvir o que as pessoas precisam, não o que você quer oferecer. E aqui vem um detalhe que muda tudo. Pare de fazer as coisas só por dinheiro, faça para se tornar melhor, faça para acrescentar algo que antes não existia. O dinheiro vem depois, como consequência, não como objetivo principal. Porque quando sua única motivação é preciso de dinheiro, isso fica evidente e as pessoas percebem na hora. Mas quando você faz algo com intenção, com presença, com vontade real de contribuir, isso também fica evidente. E é aí que começa a mudança. No entanto, se você chegou até aqui, não é por acaso. A maioria teria ido embora nos primeiros minutos, porque dói se encarar de frente desse jeito. Mas você não, você ficou. Isso já diz muito sobre quem você é, mesmo que ninguém mais veja ainda. Então faça uma coisa, escreva nos comentários: eu não me traio mais, não é pelo algoritmo, é por você, para marcar o momento exato em que você parou de se sabotar em silêncio. Agora, outra verdade incômoda nem sempre é fazer mais. Muitas vezes é parar de fazer. Pare de reclamar tanto, pare de se comparar com pessoas que você nem conhece, pare de se justificar. Cada vez que você diz "é que está difícil", você está se programando para desistir antes mesmo de começar, e sim, o mundo é competitivo. E daí? Também está cheio de gente medíocre que desiste rápido. Só de não desistir, você já está acima de muitos. Mas não se trata só de aguentar, se trata de evoluir. Haz una cosa cada día que te acerca. A pessoa que você quer ser, uma, não 10, uma bem feita, e repita isso, porque aí está o verdadeiro poder, na constância silenciosa que ninguém aplaude. Agora volte ao jardim, ele não cresce em um dia, não floresce porque você olha com pressa, ele é cuidado, cultivado e o processo é respeitado. E enquanto você está focado nisso, em melhorar, em contribuir, em crescer, sem perceber, algo começa a acontecer, as oportunidades mudam, as pessoas aparecem, o dinheiro começa a circular. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou alguém que vale a pena pagar. E aí você entende tudo. A abundância não é sorte, não é magia, não é privilégio exclusivo, é consequência de quem você é e do que você oferece. Então pare de se obcecar com o resultado e comece a se obcecar com a sua evolução. Porque quando o seu jardim está forte, bem cuidado e vivo, você não precisa sair para buscar nada, tudo começa a chegar. E o melhor de tudo é que desta vez você sabe exatamente o porquê.